Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aqueles vídeos TED que volta e meia aparecem com muito sucesso na internet? Pois bem, Chris Anderson é o dono dessa marca, dessa franquia TED. E em 2015 ele lançou o livro TED Talks, com inúmeros insights sobre a construção de uma boa apresentação. Eu li em 2015 e 2016 esse livro e realmente fiquei muito bem impressionado. Mas o que eu não sabia é que um ano antes, Carmine Gallo já tinha feito igual, mas diferente, com o livro TED, Falar, Convencer, Emocionar. Então, em 2024, eu reli o livro de Anderson e li pela primeira vez o livro do Carmine Gallo. Agora, me parece que o livro do Chris Anderson tem um poder didático maior, inclusive por se aproveitar em muito das ideias que pela primeira vez foram lançadas no Falar, Emocionar e Convencer. Porém, o livro do Carmine Gallo investe mais em falar e detalhar os vídeos que são memoráveis, explicando como é que nesses vídeos são aplicados as dicas e sugestões que ele dá no texto. Com uma leitura de um seguido do outro, eles dois me pareceram a princípio muito iguais, mas ao longo do tempo eu fui vendo que eles são dois livros diferentes que se complementam muito bem. E é sobre esses dois livros que nós vamos falar depois da nossa vinheta. Pois bem, quais os fundamentos que devem servir de base para uma palestra bem-sucedida? Para o Chris Anderson, existem três fundamentos principais. Primeiramente, a noção de que todos podem alcançar o sucesso de uma apresentação pública, independente dos recursos narrativos que a pessoa tenha para utilizar. Mas, para isso, você vai precisar de esforço, de trabalho e, obviamente, você vai ter que lidar com o medo de falhar na sua apresentação. Esse medo ele pode gerar um imobilismo e você não conseguir fazer nada por causa desse pavor. Ou ele pode ser aquele friozinho na barriga que vai te estimular a estar sempre alerta, procurando os erros, revisando, refazendo, treinando mais uma vez. O segundo fundamento é um ponto crítico que inviabiliza todas as apresentações. Segundo Chris Anderson, precisamos ter uma ideia a ser comunicada. Toda apresentação precisa passar para a audiência uma ideia que a influencie positivamente. E se não tiver isso, é melhor nem fazer a apresentação. E, por fim, a gente precisa ter um ponto de vista que torne essa ideia interessante para a audiência. A gente, obviamente, conversa por meio de uma linguagem comum entre palestrantes e plateia. Para isso, eu lembro já vários livros que a gente mencionou a importância de conhecer a plateia que vamos falar. Mas tudo que não for linguagem comum deve ser construído pelo palestrante na sua exposição. Por isso, as palavras são o aspecto mais importante numa palestra, não os slides, não a postura do palestrante, o tom de voz ou qualquer coisa assim. Mas, acima de tudo, a ideia precisa ser trabalhada a partir de uma linha mestra que vai articular todos os temas e todas as ferramentas que vão ser utilizadas para passar a mensagem. Uma boa forma de compreender esse conceito de ideia interessante para a audiência é pensar como a sua ideia pode ser encarada como um presente que você está oferecendo para aqueles que estão te assistindo. Ou seja, ela não pode ser um meio para o palestrante conseguir fazer uma venda, ou se autopromover, ou homenagear uma empresa, uma equipe, um chefe. Não é isso. A palestra ela deve ser pensada como uma forma de oferecer uma nova ideia que mude a perspectiva de quem está te ouvindo. E caso isso seja alcançado, certamente estamos tratando de uma linha mestra muito promissora. Agora, o Carmine Gallo traz mais um fundamento. Para ele, é importantíssimo que o tema a ser abordado desperte a paixão do apresentador. E ele garante que, com isso, se você tiver a paixão no que você está falando, você vai contagiar a sua audiência. Uma paixão, diz ele, é sempre contagiante. E aí eu posso já tirar uma primeira dica do livro do Carmine Gallo. Ele diz que a gente, tendo a nossa mensagem, uma forma da gente colocar grande paixão e grande alma nela é adotar uma história, fazer um storytelling.
por meio de uma história que vai estar carregando os conceitos, o simbolismo do que a gente quer passar. Pode ser uma história pessoal, pode ser de outra pessoa, pode ser a história de construção de uma empresa, de uma marca, né? Ele diz que a história garante a alma de uma mensagem. Mas eu acho que, principalmente, se você vai criar uma história para ilustrar a sua mensagem, isso significa que você tem uma grande clareza de qual a mensagem que você quer passar. E essa clareza é que garante o sucesso da sua apresentação. Bom, ao estruturar a nossa palestra, a gente tem que ter preocupação com dois esquemas. Um esquema de explicação e de persuasão da audiência. O Chris Anderson, quando ele fala de explicação, ele está falando o seguinte: colocar conceitos e ideias novas na cabeça das pessoas. E qual é o desafio desse conceito da explicação? Bom, a gente tem que ter a capacidade de explicar bem os conceitos, a gente precisa articular as ideias, a gente não pode deixar nada obscuro ou subentendido, né? A gente tem que ter a noção de que a nossa audiência não sabe necessariamente tanto quanto a gente. Então, a gente precisa esclarecê-las. Já os esquemas de persuasão visam substituir ou reorientar uma ideia que já existe na cabeça das pessoas, o que vai significar falar de uma demolição de ideias preconcebidas que são equivocadas no nosso entendimento, né? Então, temos aí duas formas de pensar, de trazer uma novidade, novas ideias ou reorientar ideias já existentes. E o Carmine Gallo fala de um terceiro conteúdo, de uma terceira forma que pode ser pensar que um conteúdo já tradicional, já conhecido de todos, seja apresentado numa nova roupagem. E aí eu coloco aqui a dica número 2. Tudo vai ser melhor se a gente tiver a manha de criar aquele momento surpreendente, que o Carmine Gallo chama de momento uau, de momento caramba, né? Sempre com uma exclamação ele usa. É aquele momento inesperado, o plot twist, né, que vai fazer com que a apresentação fique marcada na gente. E aí, quais são as formas que a gente pode fazer isso? Podemos usar metáforas, exemplos. O Chris Anderson ele chama a bomba de intuição, quando a gente vai construindo a lógica e o resultado final já é quase que intuitivo para a audiência, né? A redução ao absurdo, onde a gente leva o argumento ao extremo para mostrar as suas falhas, né? Histórias de detetive e por aí vai. Essas ferramentas mais racionais, elas precisam ser complementadas com estratégias que criem uma sintonia entre o palestrante e o ouvinte, seja humor, leveza, uma sintonia que mostre, por exemplos, por dados, por imagem, a validade do que eu estou passando, a validade do que eu estou dizendo. Tudo é fundamental porque o Carmine Gallo ele diz que quando a gente se depara com algo novo, seja uma ideia nova, uma reorientação de uma ideia ou uma nova roupagem, a gente aciona a produção de dopamina, que é uma enzima que dá um barato no nosso cérebro, que ajuda a fixar o conteúdo exposto. Ou seja, uma dica que fortalece muito o nosso caminho para o sucesso. Bom, então a gente tem aí que preparar essa palestra inédita, né? E existem diversas formas de preparação. Agora, veja bem, nenhuma delas pode ser encarada como uma forma de diminuir o trabalho. Vamos escolher aquela que dê menos trabalho. Isso já é um erro, né? Mas, sem economizar trabalho, o que podemos fazer? Bom, vamos aqui para a terceira dica. Uma apresentação memorável pode ser impulsionada por uma multissensorialidade. Então, no meio da apresentação, haver música, um cheiro, uma foto, um vídeo. Qualquer um desses elementos vai mexer na narrativa estabelecida e vai obrigar o cérebro dos ouvintes a se organizar, a se despertar. A gente vai ganhar nisso aí um dinamismo muito bem-vindo. Mas, bom, então vamos botar uma música, um cheiro, uma foto, um vídeo. Não. A gente precisa planejar muito bem qual é o objetivo de cada um desses recursos. Para cada elemento da nossa palestra, nós precisamos estar convencidos dos motivos que nos levaram a adotá-los. E aí, você pode fazer também um roteiro detalhado ou um roteiro em tópicos. Você pode decorar todo o roteiro e falar de uma vez, ou ter só principais pontos e improvisar. Mas veja, independente, nenhum deles vai economizar trabalho. Sempre vai ser importante fazer os ajustes, treinar, refazer, rever. De forma geral,
E aí é uma tônica de vários vídeos que a gente está vendo isso, né? Uma apresentação ruim, ela nunca vai ser ruim porque ela foi trabalhada em excesso. Isso não existe, né? Provavelmente ela vai ser ruim porque ela foi pouco trabalhada. A gente já discutiu isso aqui no vídeo do Stephen King, da Colin Nussbaum, na Flick, do Howard Becker. Uma apresentação ela precisa ser construída e isso vai demandar esforço. Precisa que a gente pense em cada elemento. Precisamos entender o que funciona, por que cada frase, por que cada imagem, por que cada movimento vai estar ali. Bom, mas então todo trabalho exige uma dedicação total? Bom, deixa eu dar já uma dica número 4 para vocês. De forma mais operacional, o momento de abertura e fechamento são os momentos decisivos da plateia, né? A abertura, porque é o momento que vai capturar o seu interesse. O fechamento é aquele momento que vai ficar marcado a síntese, a mensagem da sua plateia. Então, tanto esses dois momentos precisam de uma atenção especial no processo de elaboração. Outros aspectos também precisam ser pensados, mas não com tanta ênfase. Falando aqui do figurino, do cenário, da postura, do tom de voz, das formas de estar tranquilo para o que você vai fazer. Todos esses aspectos têm um papel de sucesso na palestra, alguns maior, mas geralmente menor, secundário, né? Agora, e cada uma dessas formas tem várias maneiras de você pensar. Tem regras de cor, de estampa para o figurino, os diferentes ritmos de voz impactam diferentemente na audiência, se você vai usar ou não um tablet ou uma anotação para não se perder, várias outras possibilidades. Tem fórmula para a boa apresentação? Não. E aí vamos lá para a dica número 5. Você que vai fazer a apresentação, você precisa descobrir qual é a fórmula que vai funcionar para você. Então, tira um tempo para definir as melhores maneiras que funcionam para você. Não cabe você tentar imitar uma outra pessoa que seja muito diferente porque a palestra dela foi legal. Então, você vai imitar para fazer igual. Dificilmente vai conseguir. Não adianta você tentar trabalhar em alguma coisa muito radical fora da sua zona de conforto. Essa palavra aí é meio... essa expressão é muito estigmatizada, mas a palestra já é muito difícil. Você não precisa ampliar a dificuldade para você. Trabalhe na sua zona de conforto. Mas veja, esses aspectos aqui são aspectos menores. O principal esforço é voltado para a preparação das ideias a serem transmitidas e não para figurino ou para voz. Então, assim, você se preocupa por eles, mas não se preocupa muito não, hein? Mas se eu não tenho fórmula, pelo menos eu posso te passar mais algumas dicas, como a dica número 6. Na palestra TED, existe a regra dos 18 minutos. Nenhuma apresentação pode ultrapassar esse tema. Por quê? Primeiro, porque você, para ouvir a palestra, exige um esforço cognitivo, né? E esse esforço faz com que os ouvintes percam a capacidade de foco, de concentração, de absorção de conhecimento. Quando eu falei do livro da Colin na Flick, ela dava uma grande ênfase na limpeza dos slides para que informações desnecessárias não sobrecarregassem o cognitivo da plateia, né? Então, mostrando que a gente não consegue prender a atenção por tempos muito prolongados. Agora, não é só isso. Em segundo lugar, quando você tem uma limitação de qualquer tipo, você é obrigado a também ter um esforço criativo e não apenas um esforço cognitivo. E isso é o momento que abre espaço para o humor, para a leveza, para os momentos uau, para a história ideal, né? E uma outra dica, a dica número 7, que está no livro do Carmine Gallo, é a regra dos 3. Diz o próprio Carmine, ela é bastante simples. As pessoas conseguem se lembrar muito bem de 3 informações e qualquer outra informação reduz consideravelmente o nível de retenção. Umas páginas mais à frente, ele flexibiliza para 3 ou 4. Mas é por isso que a gente sempre marca muito quando vê aqueles vídeos de 3 motivos para estudar, 3 fatores que ajudam no esforço, 3 possibilidades de apresentação de um material novo, né? Ideias novas, ideias que reorientem o que você já pensava, ideias tradicionais com vestimentos novos. Você já percebeu quando a gente fala o nosso CPF, a gente vai de 3 em 3? Isso ajuda a gente a reter. Bom, fazendo aqui um grande resumo desses 2 livros e também para quem assistiu aí todos os nossos vídeos, é o tema batido da dedicação, do trabalho, da reflexão.
Então, você, para fazer uma boa palestra, você precisa se dedicar a ela e pensar no que você quer dizer e quais são as melhores maneiras de você dizer o que você quer dizer. Pô, então esses livros aí não valeram nada, podia ter pulado eles. Não, valeram. Porque eu trouxe aqui para vocês 7 dicas valiosas na construção de uma palestra. E se vocês forem aos livros, talvez vocês destaquem outros e outras dicas que certamente é bom a gente ter na manga para sempre que a gente tiver num aperto conseguir melhorar a nossa capacidade de falar em público. Bom, pessoal, dito isso não, eu quero dizer que este vídeo aqui encerramos as leituras de 2024. Nos vídeos que nós vemos publicando desde o começo de janeiro, eu repassei todos os 11 livros didáticos que eu li no ano, né? E agora, com isso, nós vamos interromper a nossa temporada, dar um tempo para vocês descansarem, para eu descansar também, e algum dia, em 2025, voltaremos com um tema diferente, ok? Agora sim, eu agradeço a atenção de todas e de todos e desejo a vocês bons estudos.